Fala galera, quem vos fala aqui é o Alexandre Moraes do canal Escatologia Preterista Completa. Estou mais uma vez aí realizando outro vídeo e dessa vez eu vou falar novamente do Apocalipse capítulo 17. Então vamos analisar aí na íntegra, né? Quem é essa famosa prostituta, essa mulher, essa meretriz que está assentada sobre os 7 montes? Beleza? Vamos analisar dentro da lógica, dentro da coerência, né? Dentro de um raciocínio lógico, dentro de uma razão, né? E fazendo a ligação de todas as passagens que vai deixar entender, sem nenhum tipo de conjectura, tá? Exatamente quem foi essa mulher que assentou sobre os 7 montes, quem é essa famosa prostituta do Apocalipse 17. Inclusive vamos analisar também, né, quem são esses 7 reis e quem foram também os 10 chifres, tá? Vamos chegar dentro de um denominador comum. E dessa vez eu vou me basear aí dentro da visão de Kirk Wren, né? Um dos inscritos aí no meu canal. Eu não sei exatamente o nome dele, mas o perfil dele no YouTube aí está como Kirk Wren. E ele fez um dos comentários aí no meu último vídeo, dando aí a visão dele a respeito do Apocalipse capítulo 17. E como eu vi, né, cheguei à conclusão de uma grande coerência, de uma grande lógica, estou aqui abordando justamente essa visão dele aí. Beleza, galera? Então vamos lá, venha comigo nessa. E aqueles que estão entrando no canal pela primeira vez aí, sejam bem-vindos, tá? E aproveitem, se inscrevam no canal para que vocês possam receber novos vídeos, tá? Eu tô postando vídeos toda semana e estou me baseando aí, óbvio, né, dentro da escatologia preterista completa, galera. Beleza? Venha comigo nessa. Então vamos analisar. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos analisar aqui e começar aqui, valeu, galera? Falando sobre o Apocalipse capítulo 17, tá? Mas antes da gente iniciar, quero deixar claro para vocês, tá? Que estarei mencionando aí o Apocalipse 17 em uma outra visão, tá? Uma visão aí diferente da do qual eu fiz aí no meu vídeo anterior falando sobre o mesmo tema, tá? Que é o Apocalipse 17. E essa visão é a visão aí do Kirk Wren, tá? Um dos inscritos aí do meu canal. Eu não sei se soletra exatamente assim o nome dele, né? Aliás, o nome aqui é o perfil aí do YouTube dele, tá? Eu não sei exatamente qual é o nome dele, mas eu gostei muito da visão dele, achei muito coerente e muito consistente, né? De toda a ideia, de todo o contexto do qual o anjo, né, passou ali para João, na ilha de Pátimo, a revelação aí do Apocalipse capítulo 17, a mensagem do qual ele queria deixar ali para João naquela presente data, com todo o seu contexto ali, durante o período ali da prostituta, né, que foi Jerusalém, e da besta política, que foi o Império Romano, tá? Então a gente vai conseguir analisar aí dentro de uma lógica, nessa visão maravilhosa aí de Kirk Wren, do qual eu vi muita lógica e coerência. Beleza, galera? Lembrando também que eu não tenho problema nenhum, tá, em mudar o meu ponto de vista, em mudar a minha visão com relação aí à interpretação dentro da escatologia preterista, tá? Eu estou aberto aí aos inscritos do canal, né? Para mim é uma satisfação enorme receber críticas, receber aí refutações de todos. Seja ele futurista, seja ele historicista, seja ele idealista, seja ateu, seja deísta, agnóstico, qualquer um tem total liberdade para entrar no meu canal e passar a sua ideia, a sua visão em cima daquilo que eu propus aí dentro da minha visão também com relação à escatologia, tá? Então, esse é o preterismo completo. O preterismo completo, ele não se baseia dentro de uma emoção pessoal ou dentro de uma paixão partidária, tá? Então, eu procuro sempre me basear dentro do campo da ideia, dentro da lógica.
E eu analisando aí o ponto de vista de cada um de vocês aí, né? E eu chegar dentro de um denominador comum, dentro de uma lógica, consistência maior do que a visão do que eu tenha passado, eu não teria problema nenhum em mudar, tá? Porque eu não estou preso à paixão partidária dentro de um sistema religioso. Meu intuito aqui não é esse, nesse canal, tá? Então, é aquilo, galera, é o que eu procuro sempre dizer aí nos grupos de WhatsApp. Nenhum de nós temos a nossa verdade absoluta, tá? Então, o meu ponto de vista, ou o ponto de vista de qualquer um que esteja se baseando aí dentro das Escrituras, entrar em contradição com as palavras, tanto de Jesus Cristo como dos profetas, ou dos seus apóstolos, ou de qualquer personagem das Escrituras, né, do qual foi a boca de Deus aqui na Terra, o meu ponto de vista, a minha ideia, ela cai por terra. Então é isso aí, galera. Vamos lá, vamos analisar Apocalipse capítulo 17, tá? Vamos lá. Apocalipse 17. Foi dada uma visão para João, tá? E João, ele começa escrevendo o seguinte. Lembrando, antes de iniciar aqui o Apocalipse 17, eu gosto sempre de falar do Apocalipse capítulo 1, tá? Onde ele vai mencionar o seguinte: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, tá? E que ele enviou ao seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, tá? Então aqui já está claro que era uma visão que foi dada a João ali na ilha de Patmos e que deveria acontecer em breve, logo, o mais cedo. Então só dentro dessa brincadeira aqui a gente já não tem como colocar isso aqui para os dias de hoje ou para um dia futuro. Por quê? Porque era uma coisa que deveria acontecer especificamente para quem? Vamos lá, olha só, hein? Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo, olha aí, ó, está próximo. Mais uma referência de que, né, toda essa visão deveria acontecer em um pouco período de tempo. E não teria lógica em querer se estender isso aqui para mais de 2000 anos, ou para um tempo futuro ainda, para mais de 2 milênios, que não faria sentido nenhum com o que está escrito. Valeu, galera? E depois ele vai dizer o seguinte aqui, ó: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, olha aqui os sujeitos, aqueles que deveriam receber toda essa mensagem. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Olha aí, ó. Olha só, hein? Aí depois ele vai dizer aqui, ó: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, porque ali já era o início, né? Lembrando que João aqui é o período que ele estava preso na ilha de Patmos, é o período do 6º rei do Império Romano, ou seja, do 6º chifre, que foi César Nero, tá? Daqui a pouco a gente vai analisar, nós vamos chegar aí dentro desse denominador comum e ver quem foram esses 10 chifres, e vamos chegar a essa conclusão aí, tá? Aí ele vai dizer: no reino, na perseverança, Jesus estava pretérito imperfeito na ilha chamada Patmos. Ou seja, João já não estaria mais lá, tá? Na ilha de Patmos. Ele só esteve na ilha de Patmos quando ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo. E onde ele conseguiu ali, né, colocar toda essa visão na sua mente para poder, depois sim, quando ele saísse da ilha de Patmos, escrevesse aí o Apocalipse e enviasse as 7 igrejas que se faziam presente ali na Ásia, tá? Então, a carta ela foi escrita para quem? Para nós aqui nos dias de hoje,
para as igrejas que estão aqui, que foram constituídas por CNPJs, por diversos líderes religiosos que se intitulam apóstolos, pastores, bispos. Claro que não, né? Não faria sentido nenhum com aquilo que está escrito dentro do âmbito de uma lógica, tá? Aí ele vai continuar, preste atenção. 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma voz, como de trombeta. 11. Dizendo o seguinte: escreva um livro. Que livro seria esse? O Apocalipse. O que você vê e mande-o. Ou seja, direciona para quem? Para nós aqui nos dias de hoje? Não, olha aqui, ó. As 7 igrejas que se faziam presentes aonde? Na Ásia. Aquelas que estavam lá na mesma geração de Jesus Cristo. Ou seja, lá no primeiro século. Quais são essas igrejas? Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas foram as igrejas que receberam ali toda a revelação do Apocalipse que foi dado a João, né? E que deveria acontecer em um pouco período de tempo, ou seja, em breve, logo, e que estaria próximo, tá? E isso por quê? Porque a parúzia de Jesus Cristo, né, a segunda vinda dele, já estaria prestes a acontecer ali no ano 70. Beleza, galera? Então vamos lá, eu procuro sempre mencionar o Apocalipse capítulo 1, para a gente poder entender, chegar dentro de uma conclusão, para quem foi escrito, quando foi escrito o livro do Apocalipse, não querer colocar isso aqui como se fosse para nós nos dias de hoje, que nada faz sentido, nada tem lógica, tá? É isso aí. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos analisar aqui Apocalipse capítulo 17. Vamos dar a entrada aqui para a gente chegar aqui num denominador comum, tá? Vamos lá, hein? Vai ser falado aqui, né? Revelado a João o seguinte. João, ele vai escrever o seguinte: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo. Tá? Lembrando que essas 7 taças aqui, galera, é justamente as 7, a ira que estaria para cair sobre eles, tá? A gente tem essa referência aí. A gente tem essa referência no capítulo 16, versículo 1. Onde ele vai dizer o seguinte, olha aí, ó. Ouviu uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derrame sobre a terra, né? Como eu já falei nos vídeos anteriores aí, é a representação ali de Israel, de um mundo habitado deles, de onde estaria ali para acontecer esse grande juízo, né? A grande batalha do Armagedão e tudo mais, tá? O grande julgamento sobre esse povo. Beleza? Então essa é a referência de terra ali, um mundo conhecido deles, tá? As 7 taças da ira de Deus. Beleza, galera? Muito claro aqui, ó. Tá? Então essa é a referência aqui. Vamos voltar lá. Vamos lá. Aí ele vai dizer o seguinte: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Quem é essa grande prostituta, galera? Eu já vou adiantar para todos vocês aqui, é Jerusalém, Israel. A gente tem essa referência em Jeremias capítulo 3, do 1 ao 9, em Ezequiel capítulo 16, do 1 ao 9, Jeremias 5, do 1 ao 7, Ezequiel 23, do 1 ao 19. Né? Todas essas passagens ali na Taná, por parte dos profetas de Jeremias e Ezequiel, vai fazer a menção, né, à prostituição de Jerusalém já desde aquela época, tá? A gente tem ali, por exemplo, em Ezequiel capítulo 23, de 1 ao 9, onde vai fazer a menção e uma analogia de 2 mulheres, né? De 2 mulheres. Uma que se chamava Olá e a outra que se chamava Oloabá. Acho que é Oloabá, né? Beleza, vamos lá.
Vamos voltar lá para o Apocalipse. Opa, já estamos aqui. Apocalipse capítulo 17. Beleza. Aí ele vai falar desse julgamento, né? Da grande prostituta. Esse julgamento aqui, galera, da grande prostituta que foi em Jerusalém, era justamente porque Jerusalém se prostituiu contra o Eterno, fazendo o quê? Matando o Messias, negando as palavras do próprio Jesus Cristo que veio para eles. Primeiro, para poder ali levar, né, o Evangelho do Reino durante um período de 3 anos e meio. E eles simplesmente rejeitaram Jesus Cristo, mataram os eleitos, né, apedrejando aqueles que vieram. Isso é uma referência que está lá em Mateus capítulo 23. Em Mateus capítulo 23, né? Onde ele vai dizer o seguinte: para os líderes sacerdotes, que era para ser ali os verdadeiros pastores, né? Das ovelhas de Israel ali, da casa de Judá. Deixa eu pegar aqui, ó, onde que ele começa aqui, né? Cadê? Cadê onde que ele fala aqui? Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Ele vai dizer o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Ele fala isso para os líderes religiosos, porque eles deveriam levar as instruções, né, a Torá para o povo ali, para que eles obtivessem ali um relacionamento, né, com o Eterno e entrassem no reino de Deus. E eles não faziam isso, muito pelo contrário, eles faziam com que todas essas ovelhas lá se perdessem, inclusive entregavam essas ovelhas para os reis da terra, né? E temos um grande exemplo aí do rei Nabucodonosor da Babilônia, do qual fez cativo ali, né, o povo de Judá, destruindo ali o primeiro templo. Tudo isso por causa das iniquidades dos sacerdotes já desde aquela época. E não tivemos ali nenhuma diferença com relação à época de Jesus Cristo, e eles faziam a mesma coisa, tá? Por isso que Jesus Cristo vai esfregar essa hipocrisia na cara deles e vai mostrar para eles o quanto eles estavam sendo hipócritas e que o fim deles ali seria a perdição, ou seja, a entrada para o inferno, a morte espiritual, beleza? E depois ele vai dizer, né, no 44 o seguinte, olha só, 44 não, mais adiante, vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e outros crucificarão, e a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Isso aconteceu a todo momento. Quem lê aí Atos dos Apóstolos vai ver que muitos deles que tentavam ali, né, falar das boas novas de Jesus Cristo no templo, eram açoitados, eram presos. Eles entregavam ali para o Império Romano também, esculachar eles e tudo mais, entendeu? A gente consegue analisar isso no Ato dos Apóstolos. E outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, né? Temos o exemplo do apóstolo Paulo, que antes dele se tornar ali apóstolo por Jesus Cristo, né, ali em Damasco, ele se chamava Saulo e perseguia as igrejas duramente, tá? Inclusive, ele foi ali um dos responsáveis da morte de Estevão, que matou Estevão, ali eles mataram Estevão, apedrejado até a morte, tá? Para que recaiam sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, a referência aqui é Israel, que se dá ao mundo conhecido deles. Essa é referência ali no hebraico. E temos no grego aí o mundo oikomene, que também é um mundo habitado, onde o dominador do mundo era o próprio Império Romano, desde o sangue de justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que está errado. Zacarias não foi filho de Baraquias, tá? Foi filho de um outro sujeito, que eu não me lembro o nome aqui, mas vocês podem pesquisar no Google aí e vocês vão chegar a essa conclusão.
Aí depois ele vai dizer: a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Agora preste atenção aqui, ó. Em verdade lhe digo que todas essas coisas, ou seja, tudo o que Jesus Cristo estava fazendo a referência ali, né, hão de vir sobre a presente geração. Olha aqui, ó. E que geração era essa? Era justamente a geração de Jesus Cristo. Ou seja, naquela mesma época que se faziam presente todos eles lá. Então esse juízo estava para cair sobre quem? Sobre Jerusalém. Em que época? Nos dias de hoje? Claro que não, né? Não temos o templo de pé aí, não temos figura sacerdotal terrestre, não temos nada disso aí nos dias de hoje. O que está aí nos dias de hoje é só o muro das lamentações lá. O caco de vidro é o que está lá. Não tem templo de pé. Então não tem como querer trazer esse contexto aqui para os dias de hoje, sendo que isso aqui foi um contexto na época que Jerusalém ainda se fazia existente, porque o templo estava de pé. E templo ali, né, em Jerusalém era uma das maiores representações da casa de Deus. A gente vai ver isso em Salmos 122, né, quando Davi ele vai falar: alegrei-vos quando lhe disseres vamos à casa do Senhor, ó Jerusalém. E isso por quê? Porque o templo estava de pé. Por isso que Jesus Cristo vai falar lá, quando ele está lá no templo, né, onde ele vai açoitar todos aqueles cambistas que estavam ali dentro do templo, e ele vai mencionar duas passagens, tanto uma do profeta Jeremias como do profeta Isaías, né, onde ele vai falar as palavras dos dois profetas, do qual eles estavam fazendo da casa do pai dele, que era a cidade de Jerusalém. Essa era a referência, e não em si o templo ali feito por mãos de homens, porque senão entraria em contradição com o profeta Isaías, né, onde Isaías vai falar lá que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Em Atos dos Apóstolos, Estevão vai fazer essa referência, vai citar também a mesma passagem de Isaías, e inclusive Paulo vai citar para a igreja de Antoniense, também lá em Atos 17, de que Deus não mora, não precisa de cabana para que venha morar em alguma cabana, em alguma casa, construída também por mãos de homens. Então a referência ali, quando Jesus Cristo fala, né, da casa do pai dele, é uma referência que se dá a Jerusalém, tá? Porque era a Jerusalém, o povo de Jerusalém, que eles estavam ali, né, fazendo de covil, de casa, pervertendo, né, digamos assim. Beleza, galera? Vamos lá, hein? Em Lucas também, deixa eu pegar aqui, deixa eu continuar antes da gente ir para Lucas, deixa eu continuar aqui, aí depois ele vai dizer aqui, ó, olha só, hein, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejam os que lhes são enviados, né? Aí querem trazer dentro da escatologia futurista que essa prostituta é a Igreja Católica, é o Papa, são outras nações aqui nos dias de hoje, e nada faz sentido, galera, porque estaria indo contra as próprias palavras de Jesus Cristo, que está claro aqui, muito evidente, de que quem mataria, de que quem beberia o sangue dos profetas, daqueles que foram enviados, é quem? Jerusalém. Está claro aqui. Aí ele vai dizer: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Por que ele fala isso? Porque certamente Deus ele iria colocar o sexto rei, que foi o Império Romano, para poder simplesmente destruir Jerusalém. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais. Até quando? Que é um período determinado, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, na grande parúzia, na segunda vinda de Jesus Cristo, trazendo juízo e justiça sobre as nuvens do céu, né? Ali no ano 70, com a queda de Jerusalém.
se cumprindo todas as profecias, tá? Temos também ali, né, uma outra referência em Lucas capítulo 13. Deixa eu pegar aqui. Lucas capítulo 13, versículo 34. Mas deixa eu pegar aqui um pouco mais em cima. Olha só o que ele vai dizer. Ó. Ele vai dizer o seguinte: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus o seguinte: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Ponto. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de onde? De Jerusalém, galera. Olha só. Deixa eu voltar aqui para ficar um pouco maior, galera. Olha aqui, ó. Jerusalém, Jerusalém. Você mata os profetas e apedrejam os que lhes são enviados. Aí ele vai repetir aqui: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junto aos seus próprios ninhos, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Isso por quê? Porque Jesus Cristo prega o evangelho do reino durante o período de 3 anos e meio para ajudar, e eles simplesmente recusam. Isso já estava predestinado, tá? Por isso que João, lá em capítulo 1, no Evangelho de João, vai estar escrito o seguinte: Jesus Cristo veio para os seus, ou seja, para o seu próprio país ali, que era a casa de Judá, e os seus o rejeitaram. Isso já estava predestinado para que se cumprisse aí as Escrituras, tá? Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu afirmo a vocês que não me verão mais, porque Jesus Cristo morreria e depois ele traria aí juízo e justiça, vindo com o próprio Deus, que é a palavra, trazendo a Parus ali no ano 70, fazendo a destruição de Jerusalém. E quando ele fala que a casa ficará deserta, é justamente por causa de quê? Por qual motivo? Porque eles mataram os profetas e apedrejaram aqueles que foram enviados, bebendo o sangue dos profetas. E Jesus Cristo vai fazer essa menção, e ele vai falar, e isso se cumpre ali no ano 70, em Apocalipse capítulo 21, versículo 20, olha aí, ó. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabem que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela, e os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Né? Então ele vai falar que a cidade de Jerusalém, quando tivesse sitiada, quando se tivesse ali, entrasse os exércitos, ele prometeu aqui que ela certamente seria destruída. E quem foram esses exércitos? Foram justamente as tropas do imperador Vespasiano, que foi ali o 7º rei, tá? De uma das referências de Apocalipse capítulo 17, dita ali por João, escrita ali por João e revelado para ele. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver em uma análise mais profunda, tá? E inclusive a 8ª cabeça, o 8º rei, se dá ali o próprio imperador Vespasiano, tá? O 6º foi o rei Nero, o imperador Nero, e o 7º foi Vespasiano, tá? E o rei, o próprio Vespasiano. Por quê? Porque esse 8º, o próprio João vai falar que sai de uma das 7. E a gente vai analisar isso dentro do campo da ideia mais adiante, mas eu já estou adiantando para vocês aí. Beleza, galera? Vamos lá, continuando, hein? Porque esses dias são os dias de quê? De vingança. E essa vingança estaria para cair sobre quem? Sobre o mundo cosmos. Aqui no Brasil, conforme muitos colocam aí, não, mas olha o coronavírus aí, ó. O coronavírus é por causa dos nossos pecados. Como se nós aqui nos dias de hoje estivéssemos dentro desse contexto
e cometêssemos aí a iniquidade perante Deus, que é a transgressão às instruções, ou seja, o decálogo que nunca foi dado para brasileiro, e somente para israelita. É uma piada, né? E depois para quê? Para que se cumprisse tudo o que está escrito. Aonde? Na Taná e na Torá, meus manos. E temos uma outra referência que está em Lucas capítulo 24, que o próprio Jesus Cristo ele vai mencionar no versículo 44. Olha aí, ó. A seguir, Jesus lhe disse o seguinte, para quem? Para os apóstolos e os discípulos. São estas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse o quê? Tudo o que está escrito a respeito de mim, aonde? Na lei de Moisés, que é a Torá, nos profetas, que é a Taná, e nos salmos, que também é a Taná. Todas as referências, todos os apontamentos, né, que foi ali um contexto histórico literal, tá? Porque primeiro ali precisaria vir no físico, né, de uma Jerusalém física que se fazia presente aqui na Terra, no planeta Terra, de forma literal, para depois sim se cumprir essa sombra, esse apontamento de forma espiritual, onde se desceria ali a nova Jerusalém, né, em uma segunda mulher que jamais iria se tornar maculada, tá? Que seria completamente imaculada, ou seja, uma mulher perfeita que não iria se prostituir jamais contra o Eterno, que se denomina ali depois ali após a morte de Jesus Cristo na cruz, né? E é isso aí, galera. Beleza, rapaziada, vamos lá. Vamos continuar aqui e temos uma outra referência também, que está em Lucas capítulo 19, tá, galera? E Jesus Cristo ele vai falar o seguinte. Olha aqui, ó. Uma outra referência também do grande juízo, do acerto de contas, tá? Que estaria para cair sobre este povo. Que povo? Jerusalém. Por isso que ele chora sobre a cidade. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo o seguinte: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Por que ele fala hoje? Porque era a presente data do qual ele estava ali anunciando o Evangelho durante o período de 3 anos e meio para Jerusalém. Mas isso está agora oculto aos seus olhos, ou seja, encoberto, onde eles jamais iriam enxergar qualquer tipo ou resquício de espiritualidade perante o Eterno, tá? Eles jamais iriam entender isso. Então, certamente, eles iriam sempre se opor, ser ali o grande Satanás ali, perante Jesus Cristo, perante os seus eleitos, tá? Aí ele vai dizer aqui, ó: pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheira e apertarão o cerco por todos os lados, né? Quem faria isso? O próprio Império Romano faria isso com eles durante o período de 3 anos e meio. Inclusive eu tenho essa referência aí, né? Eu tenho esse gráfico que eu tirei ali do canal do Ronaldo, tá? Quem não conhece o canal do Ronaldo aí, é Analisando as Escrituras, tá? Um canal muito maneiro, muito bom, né? E eu pego muita coisa ali que ele vem a falar, de se basear ali dentro do preterismo, tá? Que corrobora bastante aí com todas as ideias que eu tô colocando aí com relação aos meus vídeos, tá? E eu peguei exatamente no canal dele esse gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Opa, deixa eu tirar aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Olha aqui, galera. Um tempo, 12 meses. 2 tempos, 24 meses. A metade de um tempo, que é meio tempo, né? 6 meses. Aí eu pego o total de tudo isso, que se denomina o quê? 42 meses. Temos o exemplo de Apocalipse capítulo 13, 5, né? Onde essa besta vai lá fazer esse cerco durante um período de 3 anos e meio, tá? Sobre a cidade de Jerusalém. Temos um outro exemplo também que está lá em Apocalipse capítulo 11. Inclusive o Ronaldo não colocou aqui dentro desse gráfico, que vai falar ali também no Apocalipse 11, no versículo 2, se eu não me engano, que também os pagãos, né,
onde está escrito lá que eles pisariam também sobre o pátio do templo durante o mesmo período de 42 meses, fazendo esse tempo todinho aí o cerco sobre Jerusalém, antes de vir ali o grande Armagedão, a grande batalha, a grande tribulação, que é a guerra dos judeus, né? E onde o Império Romano iria invadir ali de uma vez por todas, iria aniquilar e acabar com mais de 1.100.000 de judeus, tá? No período ali do Império Romano, com o imperador Vespasiano, junto com o seu general Tito, seu filho. Beleza? Aí a gente pega 42 meses, vezes 30, 1.260 dias. Beleza? Apocalipse 12, versículo 6. Então, temos essa referência, que são as mesmas coisas. 42 meses, 1.260 dias, ou 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são as mesmas referências. 3 anos e meio, tá? Vamos voltar lá, galera, continuar, hein? Vamos lá. Beleza. Aí depois ele vai dizer aqui, ó, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores, que foi exatamente isso que aconteceu segundo aí os relatos de Flávio Josefo, que foi uma das testemunhas oculares lá na época do ano 70, tá? Na guerra dos judeus ali, por parte do Império Romano, do imperador Vespasiano. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la, ou seja, o período que Jesus Cristo prega o Evangelho, que também se denomina ali 3 anos e meio, ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e eles simplesmente recusaram e negaram, e por esse motivo vem o acerto de contas sendo ali programada pelo próprio Eterno, porque o próprio Deus coloca o Império Romano para poder cercá-lo e destruí-lo. É a grande vingança. Jesus Cristo trazendo parúzia, juízo e justiça sobre Jerusalém. Valeu, galera? Vamos lá, vamos continuar. Vamos voltar lá para o Apocalipse capítulo 17. Vamos lá. Beleza, aí no 2 ele vai dizer o seguinte: os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Por que ele vai falar aqui dos reis da terra? Por qual motivo que ele vai falar isso? Porque nós temos ali, desde a época de Egito, né? Temos Egito, aí depois temos a Síria, depois temos a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, tá? Temos todas essas referências aí e durante o período ali, quando João testifica isso aí, é o período do 6º rei, que é o Império Romano. Então, na verdade, quem foi a grande pivô? A grande pivô foi Jerusalém. E o que eu quero dizer com isso, galera? Que Jerusalém não existiu por causa desses reis. Na verdade, todos esses reis, eles existiram por causa de Jerusalém. Por quê? Porque foram ferramentas, né, para testificar aí a vingança do próprio Eterno contra Jerusalém, que a todo momento se prostituíra contra o Eterno. Por isso que ele vai fazer essa menção no versículo 2, tá? Aí no 3 ele vai dizer: o anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escalarte. Que besta é essa, galera? É o próprio Império Romano. Por que escalarte? Porque era a cor das roupas, das vestimentas do próprio Império Romano, né? Segundo toda a história aí, era a cor principal deles, primordial deles, né? Peguei mais uma referência aí no canal do Ronaldo. Vamos lá, mais uma imagem, tá? Do qual a gente vai colocar aqui. Olha aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Beleza, galera? Por isso que ele vai falar ali da cor escalarte dessa besta. E essa besta foi o próprio Império Romano, tá? Que é a cor vermelha, o símbolo deles lá. Beleza? Vamos voltar lá. Beleza? A mulher montada numa besta escalarte. Tô aqui, tá, galera? Vírgula. Besta repleta de nomes e blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres.
Essas 7 cabeças são exatamente os 7 montes, as 7 montanhas dali do Império Romano, tá? E os 10 chifres são os 10 reis do Império Romano que reinaram ali durante todo o período que se fazia presente, né, a Babilônia, Jerusalém. Por que eu falo Babilônia, Jerusalém aqui, galera? Porque ela seguiu o mesmo exemplo da mamãe Babilônia, tá? Então, quando João faz a referência de Babilônia, tanto em Apocalipse capítulo 17 como em Apocalipse capítulo 18, é porque Jerusalém, ela simplesmente segue o exemplo, né, da Babilônia. Não só o exemplo da Babilônia, como de Egito, como de Sodoma, de Gomorra, e vários exemplos de todos aqueles que cometeram, que era contra o Eterno, tá? Por isso que ele faz essa referência. Quanto às 7 cabeças e os 10 chifres, a gente vai analisar mais adiante, porque o próprio anjo, ele vai explicar e vai deixar claro que são as 7 colinas de Roma, tá? Vamos lá, vamos dar seguimento, galera. 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícies da sua prostituição. Que abominações são essas? Que imundícies são essas? Que prostituições são essas? Justamente, né, as alianças que Jerusalém sempre fazia com os reis da terra e seguindo o exemplo de todos eles, adorando outros povos, outros deuses e tudo mais. E ali na época do período de Jesus Cristo, na época de Jesus Cristo ali, os líderes religiosos, todos aqueles que deveriam ser os verdadeiros pastores, se prostituíam também, bebendo o sangue de todos eles ali, explorando todos eles, arrebentando com todos eles ali, sem dó e sem piedade, fazendo com que o povo, tá, negassem o próprio Eterno, não praticando a Torá. Muito pelo contrário, fazendo tudo o contrário com relação ali às leis do Eterno, cometendo iniquidades. Beleza, galera? Continuando aqui no versículo 4, ele também vai fazer a referência das roupas, das vestimentas. Como que eu vou colocar isso aqui para Papa, para a Igreja Católica? Se isso aqui já era uma referência, cara, aos sacerdotes, cara, de todas essas vestimentas, de púrpura, presta atenção aqui, ó, púrpura, olha só, galera, ó, púrpura e escarlate, é a mesma referência dos sacerdotes. A gente vê isso aonde? Vamos lá, paramos aqui no 4, né, galera? Vamos marcar aqui, tá? Vamos lá, Êxodo, olha só, hein? Opa, não é Levítico não. Êxodo, olha aqui, ó. Êxodo, capítulo 39, galera. Versículo 1 e 2. Olha aqui, ó. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim. Tá? A mesma referência de Apocalipse lá da mulher. Da mesma roupa que a mulher vestia, galera. Carmesim aqui é vermelho, tá? As vestes finalmente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura e carmesim. Olha aqui, galera, ó. Deixa eu desmarcar aqui. Deixa eu pegar aqui a referência. Olha aqui, ó. Carmesim, olha aí, ó. A cor vermelha e muito viva, como a cor de carmim. Olha aí, ó. Temos uma outra referência aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Carmesim, né? Beleza. Vamos voltar lá. E temos uma outra referência que está em Êxodo também, galera, que é Êxodo capítulo 28. Olha aqui, ó. A mesma roupa, a mesma vestimenta da mulher de Apocalipse 17. Ó. Capítulo 28, versículo 6. Olha aqui, ó. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura. Olha aí, ó. Carmesim e linho fino retorcido. Obra esmerada. Olha aí, ó.
A mesma referência. E temos mais um outro versículo que vai testificar isso que eu estou falando. Olha só. Do 15 ao 21. Deixa eu ver se é isso mesmo. 28, 15 ao 21. Façam também o peitoral do juízo, das obras de esmeralda, conforme a obra da estola sacerdotal. Faço de ouro. Olha aqui, ó, galera. Ó. Pano azul, púrpura, carmesim e linho fino e torcido. Olha aí, ó. A mesma referência, galera. Deixa eu ver se tem mais adiante aqui, ó. Então percebe-se nitidamente, galera. Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 17. Que as mesmas roupas que a prostituta ali utilizava na descrição de João, na revelação que o anjo deu a João ali, são as mesmas roupas dos sacerdotes, conforme eu acabei de ler aí em Êxodo 39, do 1 ao 2, e Êxodo 28, versículo 6 e versículo 15. Vamos lá, 17, versículo 4, né? Foi onde eu parei. Aí a gente vai para o 5, preste atenção aí, galera, ó. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Lembrando que terra aqui era o mundo habitado deles, que se faziam presente deles, em toda aquela geração deles lá, tá? E a última terra ali foi no período ali, né, do Império Romano, onde o Império Romano ali era o dominador do mundo da época, tá? Beleza? Vamos lá, hein? E ele coloca aqui a grande mãe prostituta, Babilônia, por quê? Porque Jerusalém se prostitui e segue o mesmo exemplo da Babilônia. Olha aí, ó. Vamos lá, hein? Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. Acabei de ler para vocês aí Mateus 23 e Lucas capítulo 13, que eles que beberam o sangue dos profetas, eles que mataram os eleitos de Jesus Cristo, todos eles incitando ali a besta no Império Romano para fazer isso. Está claro isso e eu apresentei isso aí. Não tem nada a ver com o Papa, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Até porque todo o contexto do Apocalipse se fazia presente ali na época de João, na presente data dele. Li logo no início aí, né, que era uma coisa que estaria para acontecer em breve. Então isso não poderia acontecer depois do ano 300 e muito menos, né, na época de hoje, no pleno século 21, que nada faz sentido com o que está escrito, galera. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. Por que João ele teve esse grande espanto aí, essa grande admiração? Porque ele percebeu nitidamente que essa prostituta aqui era a própria Jerusalém, o próprio povo dele, tá? Por isso que ele ficou muito admirado e espantado. Vamos lá, hein? Continuando. 7. O anjo, porém, me disse o seguinte: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Tá? Lembrando que essa mulher, Jerusalém, ela estava assentada sobre o Império Romano, sobre a besta. Por quê? Porque o Império Romano ali era o dominador do mundo. Jerusalém se alia ao Império Romano para matar Jesus Cristo e seus eleitos. E ela, consequentemente, para fazer isso, teria que ser subjugada e receber esse poder e essa autoridade da primeira besta que foi o Império Romano. Então, por isso que é falado isso aqui para João, tá? Vamos lá, hein? Agora que a gente vai entrar aqui, tá? De uma forma maravilhosa, para a gente chegar num denominador comum dentro da lógica, tá, galera? Vamos lá, hein? Agora que o bicho vai pegar. Versículo 8. Vai estar escrito o seguinte: a besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Quem é essa besta? É justamente o Império Romano, tá? Junto com qual rei? Junto com que rei?
que faria ali a destruição de Jerusalém. Vespasiano. Vamos lá, vamos ler de novo. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Tá? E por que ele faz essa menção? Porque tivemos aí o imperador César Nero. Tivemos o imperador César Nero. Tá? César Nero ele veio com tudo, dando início ali à grande tribulação por volta de ano 62 até o ano 68, onde ele morreu, dando início à grande tribulação, e depois ele cai. Tá? Tanto que a gente tem aí a época ali, né, que Jerusalém foi incendiado e tudo mais, né? Depois ele cai. Vamos lá, galera. Vamos aqui no versículo 8 agora, que vai ficar bonito. Agora vai ficar melhor, hein? Vai ficar show de bola agora, hein? Versículo 8. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Tá? Lembrando que essa besta aqui é o próprio Império Romano. E a gente vai, de acordo com o contexto, né? Conforme eu vou avançando aí, a gente vai entender isso aqui, tá? E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Né? Uma das referências aí a César Nero, para depois a entrada de Vespasiano. Tá? Então, na verdade, ela ressurge na vinda de Vespasiano. Por quê? Esse período que ela fica ausente é justamente o período onde entra ali os 3 imperadores que, na verdade, não recebem autonomia como imperadores, que foi o Galba, o Otton e o Vitélio, tá? Beleza, galera? Para vocês entenderem um pouquinho da história de Galba e o Otton e o Vitélio, eu vou ler aqui, né, uma referência que eu peguei na internet, que eu botei aqui no meu WhatsApp, e que eu gostei. Meu WhatsApp não, onde é que tá? Cadê? Tá aqui, ó. Não, tá no meu WhatsApp mesmo. Pera aí, deixa eu ver. Tá aqui, galera, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Que eventos importantes ocorreram em Roma? Que eventos importantes ocorreram em Roma após a morte de Nero? A morte de Nero foi celebrada em Roma com extraordinárias demonstrações de alegria. O Senado proclamou o imperador Galba. Galba foi a Roma e as suas primeiras medidas não atraíram os fãs do povo. Sua má escolha de ministros contribuiu muito para o descontentamento dos romanos. As legiões que estavam na Germânia se revoltaram e ofereceram o império a Vitélio, seu general. Olha aí, ó. Galba nomeou Piso como seu sucessor. Otton, exasperado com Galba, planejou destroná-lo e ocupar o trono. Os partidários de Otton o proclamaram imperador e Galba foi assassinado. Olha aí, ó. Galba é assassinado e entra ali o Otton, tá? Otton foi proclamado imperador pelo Senado e pelo povo. Pouco depois, as legiões da Germânia entregaram o império a Vitélio. Otton formou um grande exército para lutar contra Vitélio. Grande parte do império declarou-se a favor. Os exércitos dos 2 imperadores se encontraram no sopé dos Alpes. Otton foi derrotado e ele se matou com uma adaga. Olha aí, ó. Então Otton mata Galba, é assassinado pelo próprio Otton, né? O Otton, ele se mata, ele suicida, tá? Ele comete o suicídio.
Beleza? E depois dele entra quem? O Vitélio. Vamos lá. O Senado proclamou o imperador Vitélio, cujas primeiras ações após assumir o comando manifestaram um caráter perverso e as inclinações mais perversas. Sua voracidade custou aos romanos imensos tesouros. Vitélio adorava derramar o sangue de seus concidadãos. As legiões do Oriente se revoltaram e proclamaram o imperador Vespasiano. Vespasiano resistiu por muito tempo aos desejos de seus soldados. Outros exércitos se declararam em seu favor. As tropas de Vespasiano foram derrotadas. As tropas de Vitélio, aliás, foram derrotadas pelas de Vespasiano. Vitélio renunciou ao império. Seus cortesãos o forçaram a permanecer no comando. As tropas de Vespasiano o atacaram nas muralhas de Roma. Vitélio caiu nas mãos de seus inimigos. Eles apresentaram ao povo, que o cobriu de insultos e tirou sua vida. Então percebe-se nitidamente aqui também, que o próprio Vitélio foi morto ali pelas tropas de Vespasiano, ali no ano de 69 depois de Cristo. Então tudo isso ocorreu ali no período de 69, Isso se denomina o quê? A Grande Guerra Civil por parte ali do Império Romano, tá? Então é justamente aí, galera, dentro da lógica, o período, onde, digamos assim, onde o Império Romano não teve força para poder se levantar ali contra Jerusalém, contra Israel, tá? Para depois sim vir através de Vespasiano e fazer o cerco final ali sobre Jerusalém e acabar e aniquilar toda a cidade, tá? Então tivemos esses 3 imperadores que não receberam ali, autonomia como imperadores legítimos, tá? Justamente por causa da fraqueza dos seus exércitos, que não foram iguais aí os 7 reis legítimos, 7 imperadores legítimos, que se iniciou ali, vamos lá, desde o período ali de Júlio César, que foi o primeiro, segundo, Júlio César, primeiro, segundo, Otávio Augusto, terceiro, Tibérios, quarto, Calígula, quinto, Cláudio, o sexto, César Nero, que é justamente o período ali da época de João e do Apocalipse, que é escrito. Aí depois veio Galba, Otton e Vitélio no ano 69 depois de Cristo. Tá? Depois da morte de César Nero, no ano 68. Beleza? Aí depois vem quem? Vespasiano como o 10º chifre, tá? Então todos esses aqui, meus manos, são exatamente os 10 chifres, do qual eu vou ler aí, tá? No livro do Apocalipse, capítulo 17, e vou fazer também um aparelhamento com Daniel, que está lá em Daniel, capítulo 2, do versículo 40 a 44, Daniel, capítulo 7, versículo 23 e 28, 23 ao 28, tá? Esses 10 chifres saem exatamente ali do último animal, da última fera da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia. A gente vai analisar isso, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Beleza. Aí a gente vai aqui, versículo 9. Aqui está a mente, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Que montes são esses? São exatamente as colinas. Opa, deixa eu desmarcar aqui. Deixa eu pegar aqui um outro arquivo meu, tá? Onde a gente vai ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Opa, arquivos. Cadê?
Acho que eu botei aqui no início, peraí. Acho que foi no início que eu botei. Deixa eu pausar aqui, galera, daqui a pouco eu volto, peraí. Galera, tá aqui, ó. As 7 colinas de Roma, tá, galera? Olha aí, ó. As 7 colinas de Roma, que são os 7 montes do próprio Império Romano. Então essa é a referência ali do Apocalipse capítulo 17, tá? Beleza? Vamos voltar lá. Olha aí, ó. Aí ele vai dizer: aqui está a mente de quinta sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está assentada, ou seja, Jerusalém sendo subjugada por ela. São também 7 reis. São também 7 reis, tá? Quem são exatamente esses 7 reis? Esses 7 reis são exatamente aqueles... Opa, deixa eu desmarcar aqui. Que receberam autonomia, tá? Olha aqui, ó. 1, Júlio César. 2, Otávio Augusto. 3, Tibérios. 4, Calígula. 5, Cláudio. 6, Nero. Aí, Galba, Otton e Vitélio não recebem autonomia. E o 7º, Vespasiano. São exatamente esses. Olha aí, ó. Aí depois ele vai dizer o seguinte: dos quais 5 caíram. Quem são exatamente esses 5? Vamos voltar lá. Olha aqui, ó. São exatamente esses, ó. Otávio Augusto, Tibérios, Calígula, Cláudio. Tá? Pera aí, deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Júlio César 1, Otávio Augusto 2, Tibério 3, Calígula 4 e Cláudio 5. 5 caíram. São exatamente esses 5 que caíram. Tá? Aí depois o apóstolo João vai dizer o seguinte: do quais 5 caíram, dos 5 reis, né? 1 existe. Quem era que existia na época de João, na época do Apocalipse ali, enquanto ele escrevera? Olha aí, ó. Quem existia ali era o Nero, o 6º rei, é o que se fazia presente, tá? Ele era que era existente. Beleza, galera? Vamos voltar lá. Aí depois a gente volta aqui, ó. E o outro ainda não chegou. Quem foi que não chegou? Olha aí, ó. Vespasiano. Vespasiano não chegou. E quando chegar tem de durar pouco tempo. E por que ele fala pouco tempo? Que foi exatamente, foi muito pouco tempo que Vespasiano ficou ali durante o período dele, reinando ali. Então ele não ficou por muito tempo comandando o Império Romano. Por quê? Porque depois Vespasiano ele morre e entra quem no lugar de Vespasiano, reinando por muito mais tempo do que o próprio pai, o general Tito, o filho dele. Então ele ficaria por muito pouco tempo, entendeu? Não tem como colocar ali Galba, Otton e Vitélio, por quê? Porque a referência aqui é dos 7 reis e não dos 10. 7 que receberam autonomia. Então quem é que ficou por pouco tempo ali? Foi o próprio Vespasiano, para depois entrar Tito no lugar dele. Vespasiano não fica por muito tempo. E quando Tito entra como imperador, né, ele já entra ali como o 11º rei. Então também não entra nessa contagem de João, por quê? Porque essa contagem aqui é a contagem que se faz a referência enquanto Jerusalém ainda estava de pé. Correto? Vamos continuar, hein? 11. E a besta que era, que não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7. Quem é esse 8º rei? Justamente Vespasiano, que estava para surgir. E por que ele é o 8º rei aqui, nessa descrição de João? Porque ele faz parte
dos 7 reis, conforme eu mencionei aqui, ó. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galba, Otton, Vitélio não eram reis legítimos. Beleza? Vamos lá. Olha aí, ó. Aí depois ele vai continuar, né? E a besta que era e não é mais é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Tá? Vespasiano é morto e entra o general Tito no lugar dele. Agora preste atenção aqui no 12, olha só, hein? Os 10 chifres que você viu são 10 reis. Que reis são esses? Justamente os reis que foram vigorados ali, né? No período até onde Jerusalém estava de pé, tá? E depois ele vai falar que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Beleza? Isso aqui certamente é uma figura de linguagem, porque não faria sentido, tá? Já que Jerusalém ainda estava de pé, dentro de todo o contexto que eu estou apresentando para vocês aqui, então não poderia colocar isso aqui, não teria como colocar isso aqui após a destruição de Jerusalém, ou uma coisa que ainda estaria para acontecer em um tempo vindouro. Após a destruição de Jerusalém, não faria sentido isso. Agora olha só o 13, ó. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Né? E muitos aí dentro da escatologia futurista dizem que esses 10 chifres vão ser reinos divididos, cara. Reinos que vão se dividir futuramente e colocam como a Europa, outros colocam como os bárbaros, né? Dentro da escatologia futurista, que nada faz sentido. Né? Onde o próprio João vai falar que eles têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, porque eram de um mesmo reino, da mesma cabeça ali que é o Império Romano, ou seja, o 4º animal da estátua do rei Nabucodonosor, né? E qual é a referência que a gente vê? Vamos lá, Daniel capítulo 2, 40 a 44, olha só. Olha aqui, ó. O 4º reino será... Daniel ele vai falar, o anjo vai revelar para Daniel, vai falar para Daniel, né? Das 4 feras, né? A primeira a Babilônia, a segunda a Medo-Pérsia, a terceira a Grécia. Aí depois ele vai fazer a menção do quarto reino, né? Da 4ª fera, do 4º animal da estátua do rei Nabucodonosor. Ele vai dizer o seguinte: o 4º reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. 41. Quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. 42. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Que referência é essa? Justamente a aliança que Israel faz com o próprio Império Romano e que não dura por muito tempo. Esse acordo, a gente tem essa referência, tá? Tanto na primeira diáspora que teve ali por parte da Grécia, né? Por parte da Grécia por Antíoco Epifânio, que fez aliança com muitos ali, inclusive para tentar destruir
Israel e criar ali o helenismo. E temos o segundo apontamento que foi falado, né, por próprio Jesus Cristo em Mateus 24, do qual Jesus Cristo vai fazer a referência aqui em Mateus 24. Cadê? Para a gente entender melhor aqui, ó. Mateus 24, versículo 15, ele vai dizer: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então eles deveriam entender o quê? Que teria que se repetir, né? Iria se repetir a mesma coisa, a mesma desolação que aconteceu ali, conforme vai falar lá em 1 Macabeus, né? O Antíoco Epifânio, né? Tentando intensificando ali o helenismo por parte de Jerusalém, por parte de Israel ali, na questão do templo que foi construído pelo governador de Judá, Zorobabel, onde o Antíoco Epifânio simplesmente faz a desolação lá, né, e profana o templo lá no período ali dos Macabeus, tá? E Jesus Cristo ele dá essa menção aqui para que eles se lembrassem dessa história que já tinha ocorrido, que já tinha falado ali, que já tinha sido cumprido ali no ano 167 anos antes de Cristo, né? E que teria que se cumprir, que iria se repetir novamente ali, de novo, tá? Por parte do imperador Vespasiano, que faria a mesma coisa que fez o Antíoco Epifânio. Beleza, galera? Vamos lá, voltando lá para Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 23 e 28, olha só. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Que reinos? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, tá? Dos 5. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Foi exatamente o que ele fez ali. Era o grande dominador do mundo, tá? Aí depois ele vai dizer: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino, ou seja, do próprio Império Romano, conforme eu mencionei aí, que foi o primeiro Júlio César e o 10º rei ali, o imperador Vespasiano. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. E qual seria a referência depois desses reis? Que seria exatamente ali a 8ª cabeça. E essa 8ª cabeça, que é Vespasiano, entra no lugar de quem? Entra no lugar justamente desses 3 aí, que foi ali justamente o Óton, o Galba e o Vitélio, cara. Aí ele vai falar aqui, ó: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. A gente vê essa referência em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, Apocalipse capítulo 13, e eu mencionei aí, né, coloquei aqui conforme mostrei aí, e mostrei aqui, ó, aí, ó, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma referência de Daniel, versículo 25, 7, ó, 7, 25. Olha aí, ó, entregues nas mãos deles por um tempo, metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos abaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhes obedecerão. Que reino seria esse? Seria o reino do Messias, ou seja, a nova Jerusalém que seria instaurada. E isso aconteceria onde? Na grande consumação dos séculos, ali no ano 70. Onde Jesus Cristo simplesmente iria instaurar, né, a nova Jerusalém e tirar todos os seus eleitos daqui e levar para o reino dele.
Seria a destruição do Império Romano de forma literal? Claro que não. Temos mais uma referência aqui, ó. Primeiro, Babilônia, 605, 539 a.C. Segundo, Medo-Pérsia, 539 a 331 a.C. Terceiro, Grécia, 331, 168 a.C. E por fim, Roma, 168 anos a.C. e 476 depois de Cristo, com o último imperador Rômulo. Então o Império Romano de forma literal foi destruído por Jesus Cristo? Claro que não, né? Então, na verdade, essa destruição não seria literal, seria de forma espiritual, né? Onde o Messias iria ali estabelecer o reinado dele, entregar o reinado dele para o Pai e tirar as igrejas daqui desse mundo literal e levar para Nova Jerusalém, para o mundo espiritual. É disso que se trata, galera. Essa é a referência que é colocada aqui em Daniel capítulo 7 e que se cumpre ali no Apocalipse capítulo 21, né? Onde João vai falar da Nova Jerusalém, que não seria como a primeira mulher, imaculada, né? Aliás, maculada, a mulher prostituta, né? A Jerusalém terrena, e que viria a Nova Jerusalém, e que seria instaurada no lugar da primeira mulher que se prostituiu. Correto, galera? Voltando lá para o Apocalipse capítulo 11. Vamos lá. Apocalipse capítulo 11 não, capítulo 17. Deixa eu ver onde que eu parei. Olha aí, ó. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis e que estão com o Cordeiro. Justamente a mesma referência que faz Daniel lá em Daniel 7, tá? Olha aí, ó. O anjo disse ainda: as águas que você viu onde a prostituta está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Que é a mesma representação, né, de todas as bestas que emergiram do mar, tá? Que se dá povos, nações e línguas. Temos essa mesma referência no Apocalipse capítulo 12. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. O próprio Jesus Cristo falou isso, né, que o Império Romano iria cercar Jerusalém e destruir Jerusalém. Então, como que pode aqui, por exemplo, a prostituta ser a Roma? Quer dizer que o próprio Império Romano vai lutar contra eles mesmo, cara? Vê se tem lógica, vê se faz sentido isso. É óbvio que quem fica nu aqui, quem é despedaçado aqui é a própria Jerusalém que se prostituiu, a mulher. Então o Império Romano sitia ela e destrói ela, conforme Lucas 21, 20, Lucas 19 e Mateus capítulo 23. Olha aí, ó. 17, porque Deus incutiu no coração deles, ou seja, colocou, né, que realizem o seu propósito e executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra o quê? As palavras de Deus. E quando deveria se cumprir a palavra de Deus? Olha aí, ó. Vamos voltar lá primeiro em Lucas capítulo 21. Olha só. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército, saibam que está próxima a sua devastação. 22. Porque esses dias são de vingança para quê? Olha aí, ó. Para se cumprir tudo que está escrito. É a mesma referência. É a mesma referência. Opa, deixa eu voltar aqui. É a mesma referência de Apocalipse capítulo 17. Olha aí, ó. Versículo 17. A mesma referência, galera. Olha aí, ó. Até que se cumpra as palavras de Deus. Agora preste atenção no versículo 18 para a gente fechar, tá, galera? Aqui, ó.
Olha só o versículo 18, ó. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quem é essa grande cidade? Vamos lá, ó. Apocalipse capítulo 11. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Os seus cadáveres ficarão estirados na praça da onde? Da grande cidade que espiritualmente se chama quem? Sodoma e Egito, porque Jerusalém cometeu a mesma prática. Olha só, hein? Onde também o seu Senhor, quem era o Senhor? Jesus Cristo foi o quê? Crucificado. Ele foi crucificado aqui no Brasil? Foi crucificado na Itália? Ele foi crucificado em outros lugares do mundo? Ou ele foi crucificado em Jerusalém, galera? Então quem é a grande cidade? De Apocalipse, capítulo 17, do último versículo, 18, olha aí, ó. A grande cidade aqui é Jerusalém, que domina sobre os reis da terra. E por que aqui ela é conhecida como a dominadora dos reis da terra? Por quê? Porque Jesus Cristo, porque Daniel ele vai falar da pedra, né? Que cai sobre todos os reinos. E onde Jerusalém realmente ali deveria ser o grande dominador de tudo, a grande pivô. É como eu falei logo no início, Jerusalém ela não existiu por causa dos reis. Na verdade, os reis resistiram por causa dela. Então, quem era a principal, a grande pivô de tudo? A própria Jerusalém, a figura central. Valeu, galera. Estou finalizando o vídeo aí. Essa é mais uma visão aí, tá? Do meu mano Kirk Win. Se ficou faltando alguma coisa aí, meu mano Kirk, que eu sei que você vai assistir esse vídeo, tá? Pode colocar nos comentários aí. Vocês também, galera, podem comentar. E quem for me refutar aí, tá? Venha com refutações lógicas, coerentes. E segue o exemplo aí do meu mano Kirk. Porque aí corrobora com o crescimento no conhecimento de todos os aí que estão acompanhando o canal. Não vem com falácia, não vem com conjecturas, com fé, com achismo, tá, galera? Vem com base do campo da ideia. Beleza? É isso aí, rapaziada. Um grande abraço a todos vocês aí. Até o próximo vídeo. Fui!